Dando continuidade à temática de engenharia de requisitos e software de qualidade, nós vamos falar um pouco sobre as etapas da engenharia de requisitos, sobre os desejos e necessidades dos clientes, vamos falar sobre negociação de requisitos, as principais técnicas de levantamento de requisitos, a definição de escopo, o que é escopo, e a importância da engenharia de requisitos para o contexto de desenvolvimento de software de qualidade. Quando a gente fala de engenharia de requisitos, a gente tem uma sequência de etapas dentro desse processo de engenharia de requisitos. Então, o termo engenharia de requisitos está relacionado ao processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições do sistema, e isso a gente chama de engenharia de requisitos. Quando a gente fala de serviços, nós estamos falando das funcionalidades do sistema. Restrições é o que o sistema vai fazer ou não vai fazer, Que características eu tenho que considerar para poder desenvolver esse sistema. Então, se a gente olhar essa imagem aqui do lado, eu tenho essas etapas. Então, quando a gente faz o gerenciamento dos requisitos, eu tenho a parte de elicitação de requisitos. Elicitar quer dizer o mesmo que levantar. A partir da licitação, a gente faz análise e negociação dos requisitos com o cliente, depois a documentação de requisitos, Aí depois que a gente documentou, a gente verifica esses requisitos e faz a validação. Dentro do curso de vocês têm uma disciplina específica que aborda engenharia de requisitos. Aqui nessa disciplina a gente vê um contexto mais amplo, Porque como eu disse no vídeo de apresentação, o teor da disciplina, o objetivo da disciplina é trazer uma definição de engenharia de software, para que essa disciplina serve e introduzir alguns assuntos que a gente vai conversar durante a disciplina e depois durante o curso também vocês vão trabalhar. Se a gente olhar para essa imagem, que é uma imagem muito utilizada quando a gente fala de requisitos, observem que o cliente explicou para a pessoa que ia desenvolver o sistema que queria um balanço dessa forma. O líder de projeto entendeu assim, o analista planejou dessa forma, o programador codificou assim, os testers receberam dessa forma para testar, o consultor de negócio descreveu aqui. Observem que eu tenho vários papéis aqui. Aqui a gente tem, o cliente pagou uma montanha russa, o projeto não teve documentação, a assistência técnica instalou assim, foi suportado assim, demorou muito para entregar, sendo que na verdade o que o cliente queria era isso. Então observem que se a gente olhar essa imagem, o que fica explícito aqui é que a comunicação não aconteceu da melhor maneira possível. É como se tivesse tido um telefone sem fio em cada uma dessas etapas e as pessoas não se comunicaram, não documentou-se de forma eficiente. Então, a necessidade do cliente ela não foi entendida desde a primeira conversa, desde a primeira etapa ali. Aqui entra nesse contexto de desejos e necessidades. Existe uma frase que é muito bem, que explicita muito isso, que é que nem tudo que o cliente quer é o que ele precisa, e nem tudo que ele precisa é o que ele quer. Então, já tive momentos na minha carreira profissional onde o cliente me trazia uma necessidade e depois de conversar com o cliente, eu percebia que não era o que o cliente me dizia, não era o que verdadeiramente ele precisava. Então, o meu papel ali era trazer para o cliente, olha, mas o ideal não seria desenvolver isso desse jeito? Então, às vezes o cliente queria o desenvolvimento de um sistema grande, complexo, sendo que uma situação bem mais específica, um sistema bem mais simples já atenderia a necessidade dele. Então a gente tem que, por isso que esse entendimento, essa conversa com o cliente é tão importante, para que a gente consiga entender qual é a real necessidade do cliente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, Essa imagem aqui, a gente não pode ficar numa queda de braço ali, tentando negociar com o cliente dessa forma. Então o cliente quer algo, você acha que não é o ideal. Então, o importante aqui é você entender bem a necessidade do cliente, demonstrar para ele qual seria a real solução que ele precisa dentro do contexto da necessidade que ele está te trazendo. Para poder entender essa necessidade do cliente, em termos de requisitos, existem algumas técnicas para poder elicitar requisitos, ou eliciar requisitos, ou levantar requisitos. Então, uma das técnicas para entender as necessidades do cliente é realizando uma entrevista.
É conversar com o cliente, sentar, perguntar para ele qual é a necessidade dele. Quando você vai cadastrar um cliente, que informações você gostaria? É tentar entender o contexto dele. Essa entrevista, ela pode acontecer de forma presencial, pode ser via internet. Então, uma das formas de entender a necessidade do cliente é uma entrevista. Outra forma de entender seria um questionário. Qual é a diferença da entrevista para o questionário? A entrevista eu estou presente, eu estou perguntando para ele, eu profissional de TI. O questionário é como se eu fizesse um questionário, pode ser com perguntas objetivas e subjetivas, e entregasse para o cliente responder ou mandasse por e-mail. E nesse processo não tivesse a minha intervenção, eu não ficasse tirando dúvidas do cliente. Então a diferença básica é essa. Tem outra técnica também muito utilizada, que é a análise de observação ou etnografia. Ela é usada em muitos casos, onde a gente vai até a empresa do cliente, observa como que determinadas tarefas são utilizadas, são realizadas. Ela às vezes é um complemento para a entrevista ou para um questionário, porque às vezes tem informações que o cliente não explicita para você, ele não fala, né? Mas aí quando você vai até a empresa, você começa a perceber algumas necessidades ali, né, que o cliente não te trouxe. Tem o brainstorm, que é uma chuva de ideias ali, né? Vamos imaginar que você tem uma equipe grande, eu estou desenvolvendo um sistema para uma rede de supermercados. E nessa rede de supermercados eu tenho 300 caixas. E eu precisava entender quais eram as reais necessidades desses caixas para desenvolver um sistema para eles. Então, o que acontece? Eu não consigo entrevistar os 300. Então, eu faço uma chuva de ideias, coloco ali as pessoas, né? As 300 pessoas e começa a dizer, olha, o sistema seria um sistema onde vai usar vai ter a parte do caixa. Que informações vocês acham que seriam necessárias? Quais dificuldades vocês têm hoje no sistema que vocês estão utilizando, que vocês queriam que esse sistema resolvesse? E aí uma pessoa levanta a mão e diz, olha, eu acho que nesse sistema é muito complexo fazer isso, desse jeito, podia ser feito diferente. Então é meio que uma chuva de ideias com várias pessoas. Aí a IBM lançou uma técnica, né, que é uma variação do brainstorm, que a gente chama de JAD. Vamos imaginar esses mesmos 300 caixas ali, só que eu quisesse fazer uma chuva de ideias mais organizada. Então eu separasse em grupos de 10 em 10, né, que aí ao invés de eu ter 300 pessoas falando, eu teria 30 pessoas falando. E nesses grupos, em cada um dos grupos, teria um líder. E só esse líder ia conversar. Então, vamos imaginar. Olha, agora vocês vão conversar e entender quais são as necessidades. O que tem de difícil no sistema que vocês usam hoje? Aí eles iam pensar e naquele grupo de 10 pessoas, só uma pessoa ia falar. Então, essa JAD, ela é uma chuva de ideias mais organizada no sentido de que eu divido em grupos e apenas o líder daquele grupo vai falar. Eu tenho também a criação de cenários, né? Vamos imaginar que você está desenvolvendo um sistema e você fala para a pessoa, olha, no caixa ali, quando a gente vai passar um produto, poderia acontecer dessa forma. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas eu não entendi como é que é. Aí você vai na internet, pesquisa uma imagem, mostra num sistema semelhante, ou você desenha num papel ali, faz um protótipo para ele. Então isso a gente chama de criação de cenário. Eu vou criar um cenário para poder mostrar para ele como seria determinada situação. Aí eu tenho a revisão de documentação também, que é muito utilizada nos sistemas para entender requisitos, para levantar. Porque através da revisão de documentação, o que seria? Eu vou validar uma lei, uma norma, um padrão, um manual, ou a documentação do sistema anterior que tem naquela empresa, ou eu vou validar a nota fiscal que tem hoje, que é impressa, para mim poder ver quais os campos, para poder modelar como que vai ser a nota fiscal ali no computador. Então, isso seria uma revisão de documentação. E a prototipação é uma técnica muito utilizada, precisa de ser utilizada também, para desenhar as telas. Então, o cliente fala para mim, olha, eu queria uma tela que fizesse isso e isso. E aí, o que acontece? Você vai desenhar essa tela para mostrar para o usuário. Professora, qual dessas técnicas eu uso? No desenvolvimento de um sistema, você pode usar todas essas técnicas aqui. Ou eu posso usar questionário junto com entrevista, ou entrevista junto com prototipação e revisão de documentação. E existem várias outras técnicas. Essas são as técnicas mais tradicionais.
E aí a gente tem aqui um exemplo da prototipação, né? Aqui eu tenho um wireframe, que é um protótipo de baixa fidelidade. Então é como se eu desenhasse essa tela para mostrar para o cliente, para dar uma ideia para ele, para que ele possa chegar para você e falar, olha, não, eu não quero que a imagem fique aqui, eu queria que a imagem ficasse embaixo e as informações ficassem em cima. Então, assim, é claro que existem princípios de usabilidade. Tem uma disciplina que vocês vão ver mais para frente, que chama Interação Humano-Computador. Essa disciplina trata características relacionadas a o que eu tenho que pensar quando eu vou modelar uma interface, né? Pensando na usabilidade do usuário, no processo de interação, que características eu preciso, né, pensar no momento que eu estou modelando uma interface. E aqui eu tenho outra prototipação, que é feita no Figma, né? Que essa aqui foi feita no Figma, que é um software utilizado para modelagem. Então, observe que essa a gente tem de baixa fidelidade, essa que a gente tem de alta fidelidade. Então, observem que aqui eu estou modelando a tela antes mesmo de fazer. Porque vamos imaginar que você gasta muito tempo fazendo isso na própria linguagem de programação. Aí o cliente vira para você e fala, não, mas eu não quero a disposição dessa forma, eu quero totalmente o contrário. Então, o que acontece? Você perdeu tempo desenvolvendo algo extremamente complexo para poder mostrar para o cliente. Então, uma vez que você aplicou as técnicas de elicitação de requisitos, você entendeu qual é a necessidade do cliente e aí você vai definir o que a gente chama de escopo do sistema. Quando a gente fala de escopo, esse termo ele define a abrangência das funcionalidades de um aplicativo ou de um software. Ou seja, a partir desse escopo, você vai dizer o que vai pertencer ao sistema e o que não vai pertencer. Então, quais funcionalidades eu vou desenvolver? O escopo é importante ficar claro que a definição dele depende de alguns fatores, como por exemplo, quanto tempo eu vou ter para desenvolver esse sistema? Qual é o valor que o cliente tem para poder me pagar, para poder desenvolver esse sistema? Então, quando eu falo escopo, eu estou definindo a fronteira do meu sistema, o que vai ser desenvolvido e o que não vai ser desenvolvido. E aí a gente fala da importância, né, da engenharia de requisitos. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Quais são de uma pesquisa que foi feita? Quais são as causas típicas para um projeto não obter sucesso? Das pessoas que participaram dessa pesquisa, né, e dos projetos analisados, 72,8% foram requisitos mal definidos ou faltantes. Ou seja, eu não entendi qual era a necessidade real do cliente. Outra pergunta feita é qual a distribuição da origem dos defeitos, ou seja, o que não deu certo quando o cliente estava utilizando. 41% foram os requisitos, então aqui eu já tenho um problema relacionado aqui. A maioria dos defeitos, a causa dele estava relacionada aos requisitos. Qual a distribuição do esforço de retrabalho? Aqui também os requisitos. Observem que eu tive que refazer, executar algumas ações, tendo como base requisitos mal definidos ou não levantados. E aqui, qual é o custo para correção de um problema em requisitos? Se eu executar aqui no momento que eu estou levantando requisitos, se eu entender um problema aqui, observem que o custo aqui é bem menor. Se eu encontrar um problema, né, um erro, um defeito aqui, quando eu estiver testando, observem que o valor é muito maior se comparado à fase de requisitos. E se o software já estiver em operação pelo usuário, observem que o custo ainda é muito maior. Então, daí a importância de se trabalhar bem a fase de levantamento de requisitos, de entendimento da necessidade do cliente, definição do escopo correto, definição das regras de negócio. E aí aqui eu trago um resumo, né? Só para a gente fechar essa temática, pelo menos por enquanto. Então, os projetos, eles mobilizam esforços e recursos, eles atendem requisitos, esses requisitos precisam ser claros, não ambíguos, ou seja, não dá duplo entendimento, eles precisam ser específicos, verificáveis e concisos. Esses requisitos representam necessidades, os projetos tentam atender necessidades, pessoas têm necessidades e essas necessidades são abstratas, ou seja, cada pessoa tem uma necessidade específica. Então, o projeto, para desenvolver um bom projeto, eu tenho que planejar pensando na qualidade, as atividades, escopo, custo e quem serão os responsáveis, né, por esse projeto. Então, continue assistindo nossos vídeos. No próximo, a gente vai falar um pouco da concepção de qualidade, desde o projeto até os testes.